Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, A Voz dos Bravos. Nós da NR.com estamos felizes, né, e comemorando mais uma conquista da empresa, que era uma meta que a gente estava tendo até então, que era construir e colocar para rodar o nosso podcast. Esse podcast ele tem um propósito que é para trazer para quem nos segue, para quem nos acompanha, quem curte, quem admira o nosso trabalho, um pouco sobre o nosso dia a dia e também sobre a nossa profissão, né, o bombeiro civil, que é uma profissão que está sendo tão amada e respeitada aí na sociedade. E para começar o nosso primeiro episódio aí da Voz dos Bravos, eu trouxe uma convidada que para mim é muito especial, que há 5 anos atrás, quando eu tive a ideia de montar a NR.com, eu conheci o trabalho dela, da empresa dela, e bateu. E eu sempre pensei que o marketing, para mim, é algo que tem que ser investido, né? Não importa o que tu tens, como tu tens e o que tu sabes. Você tem que ir para cima através do marketing. E quando eu montei a NR.com, eu me lembro que eu entrei em contato com a Laís e falei, Laís, eu vou começar pelo marketing e depois eu não sei mais o que fazer. Não sei o que eu faço, não sei como é que eu vou buscar clientes. E além de uma entrega, de uma identidade de uma empresa, ela me entregou uma certeza que essa empresa ela podia dar certo. Então, hoje, ela acompanha desde então comigo, né, desde a construção dessa identidade, e agora ela está fazendo parte de um passo, né, de uma fase muito boa, que é a reconstrução dessa marca, que hoje nós vamos estar conversando aqui. Então, quero apresentar para vocês a Laís da Lai Creative. Uma salva de palmas! Laís, se apresenta aí para o pessoal, por gentileza. Olá, tudo bem? Eu sou a Lai, do Lai Creative. Eu tenho a empresa desde 2017. A gente fundou o Lai Creative com o objetivo de trabalhar com tudo que contempla esse universo da comunicação. Mas nos últimos anos a gente tem se especializado em marcas. E nos últimos 5 anos a gente conheceu o Alan e a gente pôde ter a imensa honra de construir a primeira NR desde lá daquela época, né, Alan? Sim. E hoje a gente está aqui conversando, é muito especial para mim mesmo poder fazer parte dessa história e poder contar um pouquinho dessa trajetória aqui contigo. Top. Laís, eu queria, né, para começar a nossa conversa, primeira parte assim dessa entrevista, eu te chamei, onde você foi conhecer a história da NR, a minha história, o que eu queria lá na padaria, né, onde a gente começou a conversa. E hoje, 5 anos após, você viu como essa marca ela se desenvolveu. Então, eu queria que tu contasse para nós como foi acompanhar o crescimento dessa marca. Porque o que você fez? Você criou a marca e depois deixou na nossa mão. Então, eu queria... o que tu tens a dizer sobre essa construção de 5 anos da NR.com? Que tu pode falar para nós aí. E eu me lembro, ela como se fosse hoje, assim, a gente combinando era já o WhatsApp, né? Sim. Nós combinando que dia que a gente ia fazer reunião. E eu lembro que tu tinha muitos questionamentos, muitas incertezas. E esse cenário de incertezas, ele é bem tradicional quando a gente está falando sobre marca, sobre o nascimento de marca, sobre o fundamento de uma marca. E naquela época, eu lembro que assim, eu cheguei a pensar, meu Deus, mas ele não tem nenhuma certeza do que está acontecendo. Nada, zero. Ele não faz ideia desse universo, mas eu lembro que foi uma conversa assim, muito madura já naquela época. Né? Essa vontade, assim, de fazer as coisas acontecerem, de ver tudo aquilo tomar forma. E eu me lembro muito claro, assim, que a gente conversando ali na reunião, várias vezes tu falava, mas Laís, eu não tenho certeza, Laís, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou conseguir chegar nesses caras. Eu me lembro muito dessas narrativas, assim, da gente conversando sobre isso. E na época, assim, já estava muito claro, e para mim sempre foi muito claro, Alan, quanto mais a gente deseja construir algo, mais a gente tem certeza de que isso pode acontecer, de que a gente pode tornar isso real. E naquela época, eu tenho absoluta certeza que tu estava tão, assim, atordoado que tu não conseguia enxergar isso. Uhum. Mas, na época, eu e o Ariel, né, que estávamos construindo junto contigo, a gente já enxergava isso, a gente já enxergava esse potencial. E nesses últimos 5 anos, a gente teve vários, né? Fizemos alguns materiais, a gente foi, voltou, conversou, tentou fazer algumas coisas juntos, algumas conseguimos, outras não. Mas eu lembro muito, assim, dessa fase inicial de tantas incertezas, sabe? De o que será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Na época tinha um sócio também, e depois a gente foi acompanhando esse desenvolvimento, assim, e foi muito legal ver que aquela mesma energia que tu tinha de incerteza naquela época, tu canalizou para tornar a NR o que ela é hoje, assim. Então nesses últimos anos, eu vejo, assim, 5 anos de muita vontade mesmo de fazer acontecer. De muita vontade mesmo, assim, de, cara,
Não sei nem se é isso que eu quero, mas eu vou dar jeito e eu vou fazer acontecer. E aconteceu, né, Alan? Rolou, aconteceu. Pessoal, para quem não sabe, a NR.com, ela, só para passar um pouquinho para vocês, para quem não conhece a nossa empresa, ela surgiu há 5 anos atrás, que nem eu estou passando para a Laís agora. Eu sou o Alan, né, eu sou o diretor da empresa, venho construindo essa marca junto com 18 pessoas, né? Então, era só eu e o meu ex-sócio, e hoje, com 18 pessoas trabalhando todos os dias, né, lado a lado, ombreando juntos, jamais eu ia imaginar onde a gente ia estar hoje. Né? A gente iniciou a empresa dentro de um coworking, né, numa sala 4x4, e hoje nós estamos numa área de mais de 200 metros quadrados, assim, 200 mil metros quadrados, com a área construída, né, e a área para fazer esses treinamentos que tu ama, né, que tu gosta bastante. Mas, passando um pouco assim da minha profissão, para quem não me conhece, né, eu sou bombeiro civil, já formado há 12 anos, sou engenheiro de produção, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, brigadista particular, instrutor. Então, isso tudo é uma paixão. Mas o empreendedorismo, ele me fez brilhar os olhos. Ele me fez levantar e entender que é o que eu sei fazer e sei fazer bem feito. Né? Hoje, com o meu time, quem faz a empresa rodar e girar é a galera que está lá dentro, trabalhando todos os dias. Eu só estou lá para fazer uma gestão. E essa gestão que fez eu brilhar e entender que eu nasci para empreender. Né? Hoje nós temos uma filial em Florianópolis, na nossa capital, que era um objetivo também, que depois a gente vai comentar um pouco, mas trazer a NR para essa marca e reconstruir ela me fez pensar que depois de 5 anos ela precisava ganhar uma nova cara. Então eu precisava chegar lá, Laís, preciso de você de novo. E esse assunto, quando a gente fala, pessoal, é sobre o rebranding, né? E, pô, o que é isso? E poucas empresas eu acho que conhecem sobre o rebranding, né? Então acho que um assunto de utilidade pública tu pode trazer para nós é explicar um pouquinho o que é esse rebranding e o que ela o que ela traz de importância para uma marca. O rebrand ele é um processo que toda marca vai passar, seja ele visual, seja de posicionamento, seja de estrutura. A gente chama esse nome na comunicação do rebrand, que é um nome teoricamente complexo, mas ele é algo simples. Ele significa a gente pegar o que está acontecendo agora com a marca e transformar isso na comunicação. Né? Então, no caso da NR, quando a gente conversou lá atrás, há 5 anos, muitas incertezas, todo aquele cenário, a segurança era um dos objetivos, mas a atuação era completamente diferente. Então, 5 anos depois, a gente volta a conversar com toda essa estrutura e como a marca amadureceu nesses 5 anos. Então, se faz necessário esse processo da gente avaliar, entender essa marca, ver se a comunicação está de acordo com aquilo que a gente desenhou naquela época. E quanto mais, assim, hoje a gente vive nesse universo de que tudo acontece muito rápido. Lembra que eu falei? 5 anos ainda é um amadurecimento rápido, porque as empresas, a gente faz para que elas durem 30, 40, 50, se tornem centenárias, né? Só que esses momentos de rebrand, de reposicionamento, eles precisam ser avaliados constantemente. Porque muitas vezes muda uma sociedade, no caso de vocês mudou a sociedade, ou mudam os objetivos. Mas o mais interessante, uma forma que a gente trabalha assim no Like Creative, a gente trabalha com muito respeito pelo propósito e pela essência. Então, o que a gente enxergou que nesses últimos 5 anos ainda está lá, ainda é fundamento, ainda é alicerce da marca, mas que agora a gente precisa começar a comunicar de uma forma diferente. Porque o mercado mudou, o jogo mudou, a atuação mudou. Exato. Né? Então, isso é o rebrand. A gente fazer esse alinhamento. Eu gosto muito de falar que o rebrand nada mais é do que um bom alinhamento entre o que a marca é, o que ela faz e o que ela está comunicando. Eu acho que, para mim, né, como um empresário, como empreendedor, a partir do momento que eu enxerguei a minha marca 5 anos atrás e o que eu estou vendo ela hoje, né, depois que você me apresentou essa nova proposta, eu entendi que ela cresceu. E é mesmo o que você falou, né? Ela veio caminhando e ela cresceu. Ela criou forma. Hoje, a NR.com, ela sabe o que ela é. E ela sabe onde ela quer chegar. E pega isso também, pessoal. Pega na câmera. Arrepia, porque eu acho que só uma pessoa que construiu do zero, e tu pode me dizer isso, né? Depois vai ser cortado, sei lá, que também, se não sei, vai ser cortado, também vou falar. Mas muitas pessoas vêm e falam assim, tu ganhou a NR.com do teu pai, tu ganhou de herança. Cara, não ganhei porra nenhuma, né? Tipo assim, a NR surgiu da ideia que eu tive meu visto reprovado,
não tinha mais emprego e alguma coisa eu tinha que fazer. E todo mundo falava para mim, vai empreender, abre empresa, abre empresa, abre empresa. Tu é falador, tu é sistemático, tu é isso, aquilo. Falei, vou abrir empresa, né? Então, assim, esse rebranding, ele me mostrou uma nova cara. Por mais que muitos podem, depois de conhecer a nova marca, achar uma coisa simples, mas ela trouxe uma história, sabe? Ela trouxe uma história. E eu vou ter uma reunião na segunda-feira. Com um novo instrutor. E ele é instrutor do BOP. Ele é responsável pela instrução de sobrevivência do BOP. E eu falei assim para ele, eu quero que tu venhas aqui, antes de eu te contratar, e eu quero que tu conheça a minha marca. E lá naqueles pilares, não sei se tem aqui, naqueles pilares de dizer o que quem trabalha na ENR pode ter e o que não pode ter. Eu vou apresentar para ele. Sim. Porque isso faz muito sentido, sabe? E tu só vai saber disso quando a tua marca ela ser estudada. E não é eu que vou, né? Eu não tenho, eu sei dar aula de bombeiro, eu sei salvar uma vida, eu sei combater um incêndio, eu sei fazer gestão. Agora, estudar uma marca a fundo, né? Eu precisei contratar uma empresa para trazer isso. Então, se é um conselho talvez tolo para alguém, não querendo fazer uma publicidade, uma propaganda, mas estude a sua marca, entenda a sua marca e veja o propósito e onde ela quer chegar. Porque a partir do momento que você traça esse azimuth e você sabe onde a tua marca vai chegar, vai ser tudo mais simples. Né? Hoje, a Valéria, fazendo as publicações ali, a gente tem até medo de publicar para não atingir a marca, sabe? Não constranger a nossa marca. Então, a gente está cuidando dessa marca como se fosse não mais um bebê, mas ainda ela está engatinhando para chegar lá onde a gente quer chegar, sabe? Isso, para mim, ela foi muito bom. E uma coisa que eu queria que tu mostrasse para nós, Laís, que eu achei muito legal, assim, foi o top do rebranding, foi o sentido que tu deu pro .com. Isso para mim, assim, foi muito bom. Para quem já ouviu eu falar, já sabe muito bem disso, o .com foi criado da seguinte forma: NR, normas regulamentadoras. Então, vinha da parte de segurança do trabalho. Nada a ver com bombeiro civil, né? Então, ponto. E o .com, é uma empresa de um cara jovem, um cara intelectual, então vamos botar um ar de juventude no meio. Tava falando também a tecnologia, eu lembro que tu falou, não, porque a gente vai ter uma pegada mais, assim, jovem, moderna. Vai ter site, coisa arada. E o .com sempre ficou. E hoje o NR, quando o pessoal fala assim, vou lá pra NR. Tu vai excursão onde? Na NR. Então o NR ficou um nome aconchegante. E o pessoal acolheu o NR. Eu falei, cara, o .com não posso tirar. E tu colocou na marca assim, o .com de uma forma assim, extraordinária. Eu queria entender, assim, ou que tu mostrasse para nós como tu chegou nesse .com. O que te fez levar a trazer o .com para aquelas palavras que tu mostrou para nós ali na apresentação da marca. Eu acho agora legal a gente mostrar na tela. Boa. O .com. Até a outra tela é mais interessante. Pode passar. A próxima. Essa. Deixa eu respirar. Eu sempre faço esse estudo, assim, junto com a minha equipe, de como é que a marca está sendo percebida, porque isso faz parte do posicionamento, né? E mesmo nós, né, você gestor e eu estudando a marca, a gente tem esse hábito de chamar a marca de NR. É como se ela tivesse um apelido. Só que a NR, ela conecta muito à segurança do trabalho. E hoje o objetivo é outro, o posicionamento é outro. Então, o que a gente traz? O que a gente estava analisando e entendendo a marca? Tá, a NR não é só a NR. É o jeito carinhoso, é o apelido, mas a NR ela é muito mais. E o .com, ele ainda faz parte da marca, né? Ele traz essa ideia de comunicação, de tecnologia, ele ainda significa isso. Só que a gente teve essa ideia de trazer algo mais, sabe? Da gente falar que a NR é .com o quê? Sabe? Então, esse questionamento ficou na nossa cabeça. O que a gente vai trazer pra gente fundamentar ainda mais essa marca? Pra gente conectar aquela NR, que nasceu da segurança do trabalho, ao com o que a gente tá fazendo hoje. Sim. Então, a gente trouxe essa ideia de que, primeiro, a gente escolheu o com integridade. E eu digo assim, com muita, assim, eu acho que muita transparência, com integridade. E não é a gente que escolhe. Tu disse, eu sei, né? Socorrer uma pessoa na rua, eu sei apagar incêndio. E a gente sabe não criar, não me considero criativa, me considero uma canalizadora de informação. Então, toda essa integridade, tudo que já está na NR, a gente só precisa comunicar. Então, a gente entende e decifra isso. Então, a NR, ela não é só a NR de
segurança do trabalho, de normas regulativas. Ela é NR com integridade, porque integridade é servir com excelência, integridade é oferecer segurança, integridade é ser um lugar seguro. A gente pode confiar numa pessoa que é íntegra. E isso é uma coisa que a gente acompanhou da tua jornada desde o início. Eu lembro muito quão verdadeiro tu foi conosco em falar, eu tenho R$300 para pagar por mês e é isso. E é isso, mas eu quero muito fazer com vocês. Então, tu sempre foi muito verdadeiro, muito íntegro. Então, isso é uma essência da NR. Então, a gente traz agora essa integridade também para a comunicação. E a gente passa a trabalhar a NR com integridade para a gente motivar, impulsionar, transformar, qualificar. E a gente trouxe essa ideia de sempre no verbo infinitivo, expressando a ação. Porque isso vai gerar uma ação, isso está gerando uma ação. A gente está falando de uma experiência de vida que é, assim, tu falando é apaixonante de ouvir, é muito interessante. Não sei se vou ter coragem de fazer, mas eu me pergunto de que forma que isso gera essa transformação nessas pessoas. Então, a gente trouxe a NR com integridade para transformar, para mudar vidas, para gerar resultados, para qualificar, para superar desafios, para realizar sonhos, né? Às vezes desaparecidos, né? Ou esquecidos. Então, a gente traz esse novo sentido para o .com. Ele passa a ser só porque é tecnológico, é moderno, para o fundamento de fato daquilo que a gente viu lá há 5 anos atrás e que hoje está acontecendo. E não é muito fácil a gente só falar, né? Nós aqui na mesa, a gente que viu isso. Sim. Mas é muito interessante ver os depoimentos dos alunos. Isso valida tudo. Isso, Exato. assim, da gente falar, uma coisa é a gente falar da boca para fora ou a gente escrever um texto bonito. Outra coisa é a gente ver que isso na prática é muito real. Que tem fãs da marca. Sim, e que eles vão abraçar essa ideia e eles dizem nas narrativas ali que vocês me mandaram e também no Instagram a gente vê isso com uma clareza muito grande. Eles falaram, olha, a NR me mostrou que eu posso muito mais do que eu sempre imaginei que eu podia, me fez superar as minhas expectativas, me fez gostar de algo que eu fiz por obrigação. Sim. Então isso é transformar a integridade em transformação. E tu falou muito sobre transformar vidas também, né? E esses feedbacks que a gente recebe dos alunos, né? Hoje a gente recebe é uma missão, uma missão não. Como a gente pode falar que eu sempre peço para vocês fazerem? Vamos lá, é o bastidor, como é que é? Toda vez eu peço para pedir o feedback dos alunos. É uma regra interna nossa, né? Toda vez que a gente pede, que a gente faz um treinamento, que a gente fala com um aluno, ou que termina um treinamento, a Valéria entra em contato com a empresa, ou ela entra em contato com os alunos, ou quando a gente tem um grupo, dá o feedback, sendo positivo ou negativo. O negativo que venha como construtivo, né? Pra gente agregar, pra gente somar, validar. E os positivos, assim, eles vêm de uma forma assim, foi legal a aula. Não é isso que vem. Vem tipo assim, me fez entender que eu posso chegar muito mais naquilo que eu imaginei, naquilo que eu sonhei. Me fez entender que eu nasci para isso, sabe? Então, esses feedbacks, eles são um combustível para nós, para entender que estamos no caminho certo, né? É um ditado que eu sempre falo. E eu vou usar como corte. Vamos ver se eu vou lembrar da frase. O prego que se destaca, ele sempre vai levar martelada. Sempre. E isso vem acontecendo, né? Então, principalmente na pandemia, a NR ela explodiu com a primeira turma de bombeiro civil na pandemia. Então, aconteceu a pandemia, começou a turma de bombeiros. E agora? O que eu faço? Né? Então, eu não sabia o que fazer. Então, a gente não tinha treinamentos, tudo foi cancelado, era tudo online, não tinha mais obrigação de ter as normas regulamentadoras em dia por conta, né, do contato físico. Então, eu não sabia mais o que fazer. Então, essa minha persistência e esse meu amor por entender que eu ia fazer uma escola de bombeiros fez a gente continuar. Hoje temos mais de 1.000 alunos formados, né, em 5 anos. Né, coisa que eu jamais imaginei. Hoje nós temos o nosso primeiro centro de treinamentos aqui na região de Brusque, um centro de treinamentos de bombeiros, né, onde empresas privadas vão até lá e fazem esse treinamento conosco, né? E eu queria que tu fosse sincera comigo em dizer que se lá 5 anos atrás tu imaginava que a NR ela ia chegar onde está hoje. Falando a verdade. Não. Dessa forma, assim, não. Quando a gente fez aquela última reunião que eu vi o lugar... Porque na época eu imaginava algo muito mais relacionado à segurança do trabalho. Segurança do trabalho, exato. Então, quando eu visitei a sede, quando tu me mostrou, quando tu detalhou assim, aqui a gente faz isso, e aqui eu faço essa experiência, e aqui a gente usa essa estrutura, e a gente bota fumaça. Tu me colocou num universo, assim, de que a minha imaginação não tinha chegado nesse lugar, assim. E foi uma virada de chave muito legal. Foi
foi uma virada de chave muito legal, assim. Na época, eu não fazia ideia que isso ia se tornar uma... Eu lembro que quando tu começou a fazer, eu me lembro bem claro disso, quando tu começou a fazer os treinamentos e fazer aquelas maquiagens, eu vi que o negócio ele ia tomar uma nova forma. Porque eu vi que já tava ficando mais maluco, já tava ficando mais jeito Alan de ser. Isso aí. Custo de sobrevivência, Quando custo de começou a vir altura. umas coisas mais malucas, eu disse, olha, o que ele vai aprontar? O que ele tá aprontando? Mas da forma como tá hoje ali, o centro de treinamento, muito legal. Ficou, né? Isso eu não imaginava. Na época, eu imaginava uma coisa muito mais corporativa. Entendi. Hoje eu já vejo que, de fato, a NR tem transformado vidas. E ela vem transformando, e assim, e é algo que só tu estando lá dentro, acompanhando e vivendo isso para saber. Porque lá é tudo muito intenso. Tanto para nós, pessoas, funcionários, quanto para quem é aluno, sabe? Então, a partir do momento que tu se joga lá dentro, tu esquece que é final de semana, que é sábado, que é domingo. Então, nós trabalhamos sábado e domingo. O pessoal que ganha folga para trabalhar sábado e domingo tá lá junto com a gente. Então, é porque ama. E o feedback até hoje que a Valéria acabou de receber foi de uma mulher que fez o treinamento da brigada de forma obrigatória pela empresa e falou que foi o dia mais feliz da vida dela, porque ela fez ela entender a importância daquilo e o amor por uma profissão. E realmente quem dá o treinamento lá ama isso, sabe? Então isso é o diferencial que a NR traz. E algo que eu anotei aqui, que me chamou muita atenção na proposta da marca, eu falei para você assim, eu até escrevi a frase, que eu quero ser referência na formação de bombeiros civis e brigadas de incêndio, fazendo serviço de excelência. E você colocou na nossa apresentação o seguinte, deixa eu achar aqui, que ser referência, ele significa muito mais do que ser reconhecido. É ser um guia e um suporte confiável para aqueles que buscam aperfeiçoamento, motivação e até uma transformação de vida. E isso apareceu de uma forma tão leve, porque às vezes o cara fica meio emotivo, né? Mas assim, às vezes o pessoal acha que tu quer ser referência porque tu quer aparecer, porque isso, por aquilo. Mas não é querer aparecer. É muito diferente tu querer aparecer do que tu ser uma orientação, ser um guia. E eu acho que era essa frase que faltava para mim. Inclusive, até eu falei pro pessoal que essa frase eu vou colocar em algum lugar lá dentro da NR. Porque para aqueles que não entendem, é só aparecer. Ele quer aparecer, ele está fazendo isso para aparecer. Faz uniforme, faz isso, faz aquilo, faz um marketing, faz vídeo, faz tudo para aparecer. Mas não é aparecer. Eu quero ser referência. Eu quero ser um guia. Eu quero que o que está acontecendo hoje, outras escolas de outros estados estão ligando para a gente da NR pedindo aonde vocês fizeram uniforme? Como é que vocês fazem isso? E o pessoal fica meio retraído de passar informação. O que eu falo? Passa. Porque o que é bom pode ser copiado. E nós somos bons, entendeu? A gente sabe o que a gente está fazendo ali dentro. Então pode ser copiado, porque nunca vai ser igual. Cada um vai dar a sua identidade, cada um vai dar a sua cara. Então não é nós que estamos lá fazendo a gestão, sabe? Então essa frase que tu colocou de ser guia, não ser referência, foi muito boa, né? E eu não sei se eu vou te pegar nessa pergunta, né? Mas eu acho que tu já tem a resposta para tudo. Mas de onde tu busca isso, sabe? Como é que tu consegue trazer isso para a marca, sabe? Não sei se é aquelas cartas que tu traz isso, mas é uma coisa muito louca, Sim. sabe? É que existem ferramentas, existe muito também prática, né? Elas são anos construindo marcas, já são mais de 7 anos construindo, então tem experiência, tem estudo, tem muita validação de mercado, eu faço muita validação, porque às vezes o que o cliente fala não é 100% a verdade, então eu faço muita validação, faço muito estudo de mercado, sempre, em qualquer nível de projeto. Mas tem... Assim, para mim é muito especial captar a essência. Então, até o meu processo era um pouco diferente, assim. Até na nossa reunião, eu lembro que tu falou assim, tá, mas tem mais alguma pergunta? Não, foi uma conversa. Foi uma conversa porque, assim, é muito fácil falar, né, sobre a marca e escrever com frases bonitas e textos legais. Isso é teoricamente fácil. Mas agora, o que não se diz, o que tá por trás de tudo isso, é que verdadeiramente é a essência. Que isso é bem louco, mas para mim tá muito conectado, assim... Para mim, a essência tá na forma como tu me apresenta o teu espaço. Na forma como tu fala dos teus alunos. Na forma como tu diz que ser guia pra ti é algo que te emociona. Não tá em quero ser a referência, sabe? Então, são nesses detalhes, nessas entrelinhas que eu busco sempre estar sensível
a isso. Entendi. Então, o meu processo criativo ele vai envolver muito mais prestar atenção quando é um casal, quando são sócios, como eles se tratam entre si, como eles se olham, como eles se respeitam, como eles interagem no ambiente de trabalho, com a equipe, com os funcionários. Porque tá aí nesses detalhes, sabe? Tá naquilo que não é dito, naquilo que tá muito... Oculto ou guardado ali dentro. Tá muito guardado. Eu sempre digo assim, quando a gente faz o projeto da marca, existe sempre um grande diamante que a gente precisa lapidar. A gente não vai trazer algo de fora pra ti, ela e dizer, não, olha só, isso aqui tá bombando, estourando, é isso aqui que tu vai fazer. Não, muito pelo contrário. Tem algo muito especial dentro de ti. E é isso que a gente precisa encontrar pra transformar a tua marca tão especial, como tu ativa ela todos os dias. Então, essa sensibilidade, eu sempre digo isso, eu não sou criadora, sabe? Não me considero nenhuma criadora. Pra mim, existe um grande criador, que é Deus, e ele me conecta com essas sutilezas que muitas vezes passam despercebidas por vocês mesmos, que estão vivendo aquilo ali todos os dias, mas que ele me permite ter acesso para transformar isso numa comunicação, num desenho de marca, numa frase especial, que quando, né, o cliente lê, no caso, quando tu lê, faz todo sentido. Tu pensa, cara, como é que eu não vi isso antes? Muito bom. Meu Deus, muito bom. E, cara, e é muito louco, porque quem trabalha comigo sabe. Tu trabalha, né, também comigo. E eu, pra provar uma coisa, assim, passa por 1000 vezes e refaz, e faz, e constrói, e coloca isso, e tira isso. E quando tu me entrega algo, não é que eu não tenho coragem, mas eu não consigo alterar. Porque eu penso assim, por algum motivo ela botou esse risco aqui no canto. Por algum motivo tem isso. Tipo, aqui foi criado por você. Então, assim, por algum motivo, ela criou dessa forma, entendeu? Então, assim, tem um porquê. Então, tu consegue trazer pro teu cliente o porquê, sabe? E isso não é puxa-saquismo de uma marca, ou de uma empresa, ou de uma pessoa, pessoal. É a partir do momento que você conhece a sua marca e entende onde ela está posicionada, entendeu? Então, hoje eu tenho um amadurecimento para entender que a minha marca ela está posicionada no mercado. Ponto. É uma marca, é uma empresa e ela precisa ser respeitada. Não é uma empresa ou uma marca, algo que eu peguei e criei aqui na minha cabeça e pronto, né? Botei qualquer coisa, um coração, uma estrelinha, um bombeiro em cima. Não, né? Ela tem um porquê. Então, cada traço, cada ponto, cada curva aqui, ela tem um porquê e eu respeito isso, né? E antes da nossa pergunta final, a Laís, ela trouxe também, associou a nossa marca a um animal. E isso foi muito legal porque eu tinha uma concepção e ela me mostrou outra ideia. Ela falou, qual animal que tu associa a tua marca? O leão. É o leão, o leão. Falou leão e águia, tu deu as duas possibilidades. Porque daí eu tenho a águia tatuada e eu tenho uns 3 leão tatuados. 1, 2, 3. 3 leão. Daí, quando eu fui conhecer a marca, daí ela colocou tal animal. Eu falei, mas por que não foi o leão? E ela conseguiu me explicar o porquê associando a marca. Então, fala um pouquinho aí sobre associar a marca a um animal. E eu achei legal, e até a gente vai colocar um quadro lá na NR com o animal que ela escolheu, tá? Agora, eu acredito que a gente pode colocar a tela que tem aqueles 3 círculos, onde a gente mostra isso daqui, isso. Essa é uma pergunta bem interessante do briefing, né? Alguns clientes, né, sempre me perguntam, mas por que eu tenho que relacionar a minha marca a um animal? O que faz sentido isso? Tem alguns autores que vão chamar isso de arquétipos, mas eu gosto muito de trazer a energia da criação, sabe? A energia da criação fundamental da natureza. E a gente fez essa pergunta com o intuito de trazer essa energia animal. E aí, no briefing, eu questionei o Alan, qual que é o animal da marca? Daí tu falou leão por causa disso, da força da coragem, e a águia por causa da visão, não sei o quê. E, assim, eu recebo também muitos briefings com o leão. Então, já faz tempo que eu sempre... Vem brigando com o leão. Eu valido esse leão. Porque se a gente for entender a simbologia animal na prática, né? O leão, no reino animal, ele é muito preguiçoso. Então, ele é o rei da floresta, ele tem toda a questão da agressividade, do poder, mas ele tem essa questão de ser um felino, então os felinos dormem muitas horas por dia. E desde o primeiro dia que a gente conversou com o Alan, uma coisa que eu vi que não existe é preguiça. Então, não foi muito difícil fazer essa associação de que a águia era o melhor animal. A águia também é bem utilizada em alguns projetos, né? Também um animal bem recorrente, mas fazia muito sentido, porque quando a gente fala, minha marca é, por exemplo, íntegra e motivadora, cada um vai criar algo na sua cabeça. Mas quando a gente fala, não, mas a minha marca tem energia de águia, a pessoa já começa a visualizar isso de uma forma mais prática, né?
E a águia na NR, ela representa toda essa questão da visão, da liberdade, do poder, da coragem e também da renovação. Da gente trabalhar algo que vai além, né, da questão da inovação. Então, algo que vai além. O Ela, desde o início, ele nunca quis ser igual às outras. Ele nunca quis ser igual às outras marcas. Ele fazia questão de me mostrar, olha, essa marca trabalha assim, olha o que eles fazem, eu acho isso não faz muito sentido, eu gosto mais de a gente trabalhar de uma forma diferente. E eu não tenho medo de ser diferente, né? Eu quero fazer algo de fato que é inovador e quero trazer comunicação. E até trouxe a ideia de entregar um pendrive com as fotos para os alunos. Então tem toda essa perspectiva, assim, de fato ter uma visão inovadora. E isso se conecta muito com a águia. Boa. E aceitei. Botei a águia lá dentro da NR. Não, não tem. Tem uma águia lá. Tem uma águia lá dentro, preso. Lá vai o Ibama, né? Pessoal, para quem não sabe, né, esse ano nós estamos comemorando 5 anos de NR.com e vai ser comemorado no dia 7 de abril. Com certeza, a empresa da Laís está fazendo parte desse processo. Fez a reconstrução da marca através do rebranding, que a gente acabou de passar para vocês aqui, o que é e qual é a importância do rebranding. E, infelizmente, não posso soltar muito spoiler, né, porque vai ser apresentado no dia 7 de abril. Mas tá animal, extraordinário, tá magnífica, perfeita, zero defeitos. Todo mundo que eu apresentei lá na NR, todo mundo que foi lá conhecer a marca, aprovou. Depois, nos bastidores, né, quando a gente entrou no carro, todo mundo, meu Deus, o que é isso? Achava que era uma coisa totalmente diferente. Falei, vale a pena. E até a Carol, que trabalha direto comigo, ela falou, cara, tu não falou nada pra ela, tu não reclamou de nada. Falei, pra ver, né, cara, não tem o que falar, né? Que se eu falasse, ela ia me explicar por A mais B o porquê. Né? Então, é muito comprovado cada item que tu coloca, né? E eu acho que tem aqui também a simbologia, né? A simbologia que a gente fala, o símbolozinho ali. O símbolo aqui. tem. Eu acho, vamos mostrar esse. Eu queria mostrar esse porque o outro eu acho que já vai mostrar. Já vai dar o spoiler. Eu acho que o outro não. Mas quando eu conheci esse nosso símbolo, né? A nossa comunicação para o cliente final, eu fiquei assim, cara, muito simples, sabe? Muito tal, porque... Aí eu falei, Laís, mas por que isso? Ela falou, cara, vai trabalhar com pessoas, com comunicação. Então, um balãozinho ali da comunicação, aí tu vai trabalhar com check, né? Tu vai fazer checklist, certificação. Aí veio o porquê, né? Aí eu queria uma letra toda desenhada, tipo de médico, dentista, só para ser toda puxada. Ela falou, não, porque o teu cliente é o chão de fábrica. E realmente é quem anda comigo. É quem... A nossa equipe está todos os dias ali fazendo treinamento, ensinando, mostrando, comprovando. Então, para essa nova reconstrução da marca, né, o que tu tens a dizer para o pessoal sobre essa nova reconstrução? O que tu trouxeste para nós? Naquela época, eu lembro que a gente trouxe muito acessibilidade. Lembra? Tu não era uma pessoa conhecida no mercado, tu ia começar a bater porta, lembra? Até o Ariel passou algumas empresas. Alguns contatos. Então, a gente precisava que a NR ela fosse muito acessível. Ela fosse muito prática, muito simples, já desde aquela fase. Só que agora a NR, ela tem muito mais essa questão da força, do vigor. A NR tem estrutura, a NR tem tempo de trajetória, tem 1000 alunos formados. Então, já não fazia mais tanto sentido a gente trabalhar com uns traços tão leves, tão sutis, tão delicados, né? Fazia mais sentido a gente agora mostrar que temos total segurança e integridade para falar sobre o que a gente está falando. Exato. Mas sem perder aquela essência simples. Porque a gente ainda está falando com chão de fábrica, muitas vezes, ou com pessoas que estão buscando uma primeira oportunidade ou uma nova oportunidade. Então, visualmente, a gente não podia trazer uma letra toda, né? Toda trabalhada, toda esquisita. Tem que ser fácil de ler, tem que ser fácil de entender, tem que ser fácil de aplicar também. E tem que ser versátil. Então, quanto mais simples é o projeto, mais versátil ele se torna. Então, depois desses 5 anos, a gente ainda tem uma marca que traz aqueles mesmos princípios, só que com muito mais força, né? Os traços são muito mais retos, né? Mas a gente tem ainda aquela marca com muitas possibilidades, né? Com um símbolo que também é um elemento, né? Que vai se moldando conforme é o material. Então, a gente vai fazer muita brincadeira legal com a ativação da marca, com os selos, com os brindes, com os uniformes. Então, vai vir bastante coisa bem interessante por aí. Pessoal, ficou... sensacional. Essa nova identidade, ela é uma marca, né? Uma estrutura, um desenho assim que nós
tanto da NR e para quem é nosso aluno, vai ter orgulho assim de vestir, de andar. Às vezes eu escuto de alguns alunos dizendo assim, pô, a uniforme daquela escola, todo, né, todo trabalhado, todo cheio das coisas assim, sabe? Então a NR.com é uma empresa assim e uma marca que o pessoal acolhe, sabe? Usa, tem orgulho de usar. Até comentasse no dia da nossa apresentação, se eu ganhar de um cliente, né, o boné, vou usar, não vou usar. E os alunos hoje eles pedem, né? Eles pedem a nossa cobertura, eles pedem um brinde, eles querem usar, sabe? Então eu acho que dessa forma a gente sabe que a gente acertou na escolha da marca, na identidade dela. E isso, né, graças a um trabalho de ambos os lados, tanto o seu, né, na construção dessa identidade, quanto o nosso de te entregar informações suficientes para tu construir essa marca. Porque não adianta eu guardar informação, não te passar e tu não conseguir construir. E também não adianta só ter o projeto da marca ali, o logo, os desenhos, tudo, as frases, e também não ativar isso no dia a dia. E não saber trabalhar. Exato. E eu acho que o nosso trabalho no dia a dia ele é constante, né? Temos um Instagram ativo, temos pessoas ali trabalhando, e até o nosso principal vendedor são os nossos alunos, porque eles têm vontade e prazer em estar repostando, estar divulgando a marca, sabe? Quando a gente divulga alguma coisa, vão lá, repostam. Então, assim, estamos entrosados, estamos trabalhando da mesma forma, sabe? Então, eu queria realmente, assim, te chamei para cá, mas também para agradecer todo esse teu trabalho, para dizer que realmente tu superou a minha expectativa mais uma vez, né? Então não tem como tirar a Lai e a Laís fora da NR.com. Faz parte, né? Por isso que eu queria muito, quero que tu vai lá no dia 7, apresenta a história da marca pro pessoal, explica os porquês, que eu acho que o pessoal que vai estar lá, né, vão estar todos os bombeiros formados e os clientes. Então os nossos principais clientes vão conhecer e entender para onde a NR quer caminhar. E eles entendendo para onde a NR quer caminhar, eles vão entender que quando a gente for lá dar um treinamento, é um treinamento de verdade. Porque a gente tem prazer, a gente tem amor por aquilo que está fazendo. E não é só o financeiro, sabe? Então é um pouco diferente do que o pessoal hoje vê no dia a dia, sabe? Então eu queria te agradecer, muito obrigado pela presença aqui. Sei que a tua agenda é corrida, sei que é apertada, mas eu não poderia deixar de trazer a pessoa que idealizou todo o nosso projeto, tá tudo certo aí no microfone, tá bom? A pessoa que trouxe a nossa marca pra vida, sabe? Então, assim, faz parte, tu é da família, tu tá junto com a gente, e eu só tenho a agradecer por todo esse teu processo aí. Muito obrigado. Ah, que lindo! Eu com certeza vou estar lá. Por favor, né? Vou ficar nervosa, claro, de falar na frente de todo mundo. Vai ter 150 pessoas, bem de boa. Ah, bem tranquilo. Bem de boa. Mas depois vai ter um pagodinho pra gente dançar. Então, depois tomar um gin, tomar uma tônica e já era. Perfeito, então, Alan. É uma honra pra mim. É uma honra mesmo ver isso acontecer, fazer parte da construção. Uma das coisas que eu tinha até anotado ali que como eu enxergo hoje a NR, né? E é muito legal ver que dessa trajetória, assim, a gente fala muitas vezes trajetória, mas é que de fato, assim, foi muito, muito interessante ver. Bom. Sabe, tudo que aconteceu. E hoje, esse Alan sentado conversando comigo é um cara completamente diferente daquele primeiro Alan, por favor, né? Com calma, sabe? Com muita calma, com muita paciência, com muitas certezas. Então é muito legal ver o quanto não só a NR amadureceu, mas quanto tu também amadureceu. Como o nosso processo dessa segunda vez foi muito mais maduro. Legal. Acho que de ambas as partes também. A gente estava mais preparado para... Ambos. Eu me lembro que eu ficava desesperado, ela não me respondia o WhatsApp e data. Eu falei, meu Deus, agora assim, foi tudo diferente. Então acho que ambos os lados estavam preparados para isso, sabe? E para finalizar, tem uma frase que novamente na construção da nova marca foi usada, e eu vou falar. Sem manual de instruções, mas com muita vontade de fazer acontecer e crescer. Vou falar de novo, porque eu vou usar isso aí como corte. Então eu não posso gaguejar. Sem manual de instruções, mas com muita vontade de fazer acontecer e crescer, desbravamos nosso próprio caminho. E realmente, nós que trilhamos nosso caminho, e desde o momento que a gente entendeu para onde a gente queria chegar, a gente foi lá e chegou no final, sabe? Hoje eu sei que a gente tá onde a gente quer chegar, a gente chegou no nosso caminho, no destino final, mas a gente tá lá dentro do castelo que eu falo, né? Porque a NR.com hoje, lá dentro, quem entra lá dentro, ela é muito bem acolhida, sabe? Então a gente
com certeza a gente chegou no ponto G da NR, a gente entendeu para onde a gente queria caminhar. Então, essa frase aqui, com certeza eu vou usar na festa também. Sim, fazer aquele folder, né? Mas vou estar divulgando lá sim. Ficou muito boa. Perfeito. E é isso aí. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para nós. Obrigado. Primeiro podcast. Pessoal, espero que todo mundo tenha gostado, tá? É o primeiro, mas não vai ser jamais o último, né? Então, com certeza, talvez na identidade de 10 anos, a Laís vai voltar aqui para reconstruir mais uma vez a marca, né? Para um novo caminho. E muito obrigado aí para quem assistiu o nosso podcast, para quem está acompanhando a gente aí. Depois dá o seu like, arrasta para cima e faz o demo. Dale? Beijão. Valeu. Tchau.